Audiolivro. Cristicismo. Filosofia cósmica do poder divino integralizado. Ordem Cristiceísta. Colégio Sacerdotal da Ordem de Melquisedeque. Mentor espiritual, Dom Adjan. Médium, Adilson Teixeira de Godoy. Livro de Mensagens. Volume 1. Página 62. A arte energética. Viva a arte, que consegue produzir uma luz que de tão pura e verdadeira pela sua qualidade provoca o equilíbrio energético ao seu interlocutor, auxiliando a evitar catástrofes de proporções inimagináveis. A sociedade humana possui falhas graves, mas nem tudo está perdido. Uma boa cabeça, no lugar certo, resolve muita coisa e produz bons resultados sociais. Não se desvirtua por pouco ou muito, apenas faz o que deve fazer, cumprindo a sua função com amor e dedicação, ganhando o que é seu de direito sem poluir o sistema. Esse é o maior problema que enfrentam os profissionais de todas as áreas. Essa poluição energética não tem limites. Ninguém escapa da ação de pessoas venenosas que se embrenham no sistema. Nós podemos afirmar com segurança que Deus está de olhos abertos. O mal nunca vence o bem, é só consultar a história. Ela é a reveladora de grandes segredos do mundo. Jesus disse: o oculto será revelado. Isso já está acontecendo no presente, como aconteceu no passado, no Brasil e no mundo. Faça um treinamento básico para criar esses campos energéticos, fixando a mente em um ponto. Após ter fixado a mente, atue nesse ponto, por meio da imaginação com o seguinte texto: Deus, força concentrada dos elementos de grau, mantenha a irradiação dessa corrente vibratória, para que eu possa condensar essa energia divina até o objetivo fixado por mim, nessa hora fixar o objetivo, dizendo: força. Grau de força. Força superior. Força cósmica. E força magnética. Mantenha essa corrente vibratória em ação. Repetir o texto continuamente, mantendo o pensamento fixado durante todo o tempo no seu objeto de desejo. Se isso acontecer, a mente absorverá essa energia e a corrente divina vibratória se encarregará de fixá-la. Página 63. A alma humana. As forças espirituais são forças convergentes. Elas se fixam num ponto e depositam a energia de Deus nesse ponto. Quando o ser pensa em Deus de uma forma positiva, concentra sua energia, integrando a corrente cósmica de expansão. A corrente cósmica é o ponto central do objetivo da meditação. Essa energia concentrada carrega as torres de eletricidade, que começam a produzir a energia luminosa, e que tem como resultado a catalisação da força energética concentrada nessas torres de retransmissão. Essas torres, quando ficam potencializadas, ligam o sistema crístico por meio da força vibracional. As torres são acionadas energeticamente cada vez que o ser humano liga o sistema com a palavra-chave em Deus. Com a ligação do sistema, acontece a movimentação do fluxo energético, que é produzido nas correntes cósmicas em diversos pontos. Cada ponto é ligado às torres que concentram energia e redistribuem a carga energética por meio das correntes cósmicas, ligando os seres espiritualizados ao sistema crístico de expansão. Essa ligação é feita pela concentração energética proveniente da fé. Cada criatura tem seu grau de calor medido pela sua frequência vibratória. Quando o ser produz uma energia por meio de um ato que esteja de acordo com a lei superior, em compatibilidade com o conhecimento, é produzido pelo sistema um certo grau de frequência. Esse grau produz aquilo que chamamos nas nossas orações de integração de grau. O grau de integração é medido e qualificado pelo tempo de permanência do espírito, durante todo o curso evolutivo. Quando o espírito renasce na matéria,
ele traz consigo a bagagem energética de toda uma geração de conquistas e vivências, de erros e acertos. Página 65. O sistema crístico. Após o primeiro suspiro de vida, quando o oxigênio produz a sua ação intramolecular, ativando a força semiônica, ou seja, a força que produz a eletrificação do corpo físico, passa a existir aquecimento do sistema celular interior, na produção de gases intramoleculares, a que chamamos de intramínicos e que são produzidos pelo leite materno ingerido pelo bebê. Esse gás provoca uma combustão intramolecular que aciona a vida física, disparando o processo de ligação com as forças regenciais do espírito. Essas forças regenciais é que ligam o sistema crístico de cada criatura, estabelecendo a sua própria frequência vibracional, fixando a sua ligação de propriedade dentro do sistema evolutivo de integração de grau. Por essa razão, o grau de integração será proporcional à quantidade de carga energética que o espírito acumular durante as vidas vividas dentro do seu processo reencarnatório. Essas vidas foram condensando no espírito, por meio das experiências ao longo dos milênios, aquilo que chamamos de energia almática. Quando o espírito renasce, a alma vem junto, com o objetivo de sentir e avaliar a operacionalização do sistema. Portanto, é a alma que sente, que chora, que pesquisa e que se coloca à disposição do processo para voltar à vida em cada tempo, colocando à prova o que aprendeu fora do sistema carnal. Aquilo que é aprendido na vida espiritual deverá ser testado na encarnação. Isso não significa que o espírito deverá sempre renascer por toda a eternidade. Quando a alma está purificada, ela pode determinar o seu retorno por vontade própria. Se ela se dispuser a renascer, renascerá e poderá escolher onde nascer. Enquanto ainda não estiver purificada, o plano espiritual é que determina o seu renascimento com objetivos, para permitir àquele espírito que avalie, em uma nova vida, seu interesse em crescer espiritualmente, aliviando seu karma energético e até em certas circunstâncias, eliminando esse karma por meio de uma encarnação pesada e extremamente punitiva. Deus não pune ninguém, apenas corrige as frequências vibratórias de cada criatura. O renascimento no mundo espiritual possibilita a limpeza astral, por meio dos campos de energização direta, onde os espíritos são avaliados e ensinados em grupos para a reflexão purificadora, saindo de ações energéticas negativas criadas por eles mesmos. Esses campos energéticos filtram o grau de pureza espiritual através da medição da frequência vibratória do espírito após seu desencarne, lavando-o com uma água energética purificadora e encaminhando-o para os campos de amenização direta, onde serão rebatizados e direcionados para um processo de autoanálise dos seus atos e determinar a sua autocorreção. Durante a reflexão, o espírito prepara sua tese de defesa e medita sobre ela. A sua autoanálise identificará o grau de culpa e determinará as suas necessidades de correção. A corrente cósmica que possibilita a sua reforma íntima começa a atuar, dando a esse espírito uma nova chance, além das que ele obteve durante o seu processo de encarnação anterior. A meditação espiritual dos seres encarnados, a reflexão sobre os atos da vida física ainda em curso é um grande momento e oportunidade para a avaliação das culpas e dos erros. O arrependimento sincero elimina do astral de cada criatura a frequência negativa gerada pela culpa e pelos erros cometidos, integralizando-o ao sistema e reintegrando-o novamente ao condutor eletromagnético que ativa a casa espiritual que cada um constrói para si. Jesus Cristo, quando disse, "Eu vou preparar-vos um lugar", sabia que o lugar ainda precisava ser desenvolvido por meio da meditação crística que tudo pode e tudo realiza. A mente de Jesus criou o céu ou o paraíso dos cristãos. Um lugar que só poderemos conhecer quando ressuscitarmos em espírito, já que a ressurreição da carne não oferece condições de integração energética, a não ser que seja interpretada como ressurreição de um corpo energético, pelo renascimento pregado por Cristo a Nicodemos e importa-vos nascer de novo. O sistema crístico contém todos os conhecimentos necessários ao desenvolvimento do ser humano. O homem precisa aprender como acessá-lo através da meditação, que tem por consequência o aumento da intuição. Essa intuição é conseguida quando se inicia o processo de amplificação de sua força energética superior. Essas forças estão dentro dele mesmo, pois Jesus disse, "Vós sois deuses." Cada um produz o seu domus, casa, espiritual.
Nós temos uma impressão digital no centro do espírito. Existem no planeta bilhões de seres encarnados, portanto, há o mesmo número de impressões digitais nos corpos humanos e também nos registros magnéticos no campo espiritual, e cada um com a frequência que cultiva. Todas essas frequências estão ligadas pela vida física em atividade. Quando morremos, a operação automática entra em funcionamento e o ser é reavaliado pelo seu próprio campo espiritual, que o colocará no seu Urdomus, seu lugar no campo espiritual, ligado a ele mesmo. Nesse momento, ele vai avaliar o Urdomus que criou para si durante o seu processo reencarnatório. Se seguir os preceitos legais, não só humanos, mas também divinos, vai para um campo vibratório onde existem espíritos vibrando na mesma frequência que ele. Durante a reencarnação, se a sua atitude foi corretíssima, mesmo que ele tenha sido sempre um ateu convicto, ele irá para os campos informação que também recebem os espíritos que ainda se preocuparam em desenvolver um sistema próprio de integração de grau. É nesses campos informação que eles vão aprender as bases do pensamento crístico. Como tudo é apagado para que o crescimento seja possível, ele começa, nos campos informação, a montar um novo quebra-cabeças sobre as suas vidas anteriores. Se viveu uma vida religiosa, integrou o seu próprio sistema, avançando graus energéticos, melhorando seu estágio de classificação, será colocado no seu devido lugar no plano espiritual. Na vida espiritual, tudo conta e é levado em consideração. O próprio sistema é o seu defensor. Qualquer vida que tenha vivido, vai auxiliar na sua classificação e torná-lo um ser ativo novamente. A última encarnação que viveu é sempre a mais importante. Toda vida é uma nova oportunidade de avanço, não só material, como espiritual, por isso os aniversários devem ser comemorados com júbilo. Página 71. Ação das forças angélicas. A realização do ser humano importa às forças angélicas, responsáveis pelo alimento espiritual que mantém a fé na atividade crescente dentro de cada um. Desenvolver o poder divino interiormente é o caminho que encontramos para acrescentar nossa visão espiritualista dentro desse campo de evolução. A ação do Espírito Santo possibilita a iluminação de todos os seres numa evangelização, tornando-os mais conscientes dessa ação na expansão do conhecimento superior. Em todos os pontos do planeta, a espiritualidade está se manifestando das mais variadas formas para possibilitar uma nova consciência e transformar a situação atual entre nações, mesmo que seja por interesse econômico ou religioso. A espiritualidade não encontra barreiras teológicas impostas por colégios sacerdotais em todo o ramo e segmento do conhecimento e do amor divino. A ideia divina, que está ativa desde que as primeiras tribos africanas enterraram o seu grande guerreiro com honras de Deus tribal, ainda atuará em todos os seres que vivem sob o mesmo teto dentro do planeta. Nem Deus, nem seus enviados desistiram de lutar pela religiosidade e espiritualização de todos os seres. As noções básicas de fé e conhecimento consciente foram trazidas por entidades espirituais de alto teor vibratório, em corpos físicos renascidos, para levar a cabo a missão superior que, entre outras atribuições, é a de integrar os seres e seus pensamentos às correntes cósmicas de expansão com atributos angélicos de amor, verdade e conhecimento. O destino da raça humana é o encontro com o seu Deus interior. Quanto mais a verdade divina estiver semeada dentro de cada criatura, mais o universo espiritual encontrará estabilidade rítmica e ajudará todos os seres que estiverem sob o teto dessas correntes intercomunicantes. São essas correntes que ligam todo o sistema crístico, permitindo que possam desenvolver a sua capacidade de interagir com esses campos vibracionais, ativados pela ação do Espírito Santo e pela integração das forças angélicas, que alimentam por determinação divina todas as correntes vibratórias. Essas correntes, por sua vez, sustentam o campo magnético e permitem a sua ação na semeadura cósmica onde a vida deve se manifestar. O ser humano, como elemento integrado ao sistema, atua na ação cocriativa como um compressor gerador de força, um dínamo produzindo correntes intercomunicantes de integração conjunta. Essas correntes produzidas atuam na expansão do conhecimento divino interagindo com as energias que sustentam o equilíbrio cósmico possibilitando a expansão do conhecimento.
A recuperação moral da sociedade humana representa o primeiro passo para a harmonização do sistema que, quando harmonizado, disponibilizará por meio da ação ectoplásmica as informações contidas nas esferas de conhecimento, depositárias de todo o livro divino, disponíveis no sistema, desde que a graduação moral da sociedade humana possa entrar em sintonia com essas esferas superiores que canalizam o conhecimento cósmico. A ação da força interior de cada um pode penetrar nesses campos energéticos e retirar deles todo o conhecimento necessário à evolução espiritual e tecnológica condensados nas esferas superiores, onde o grau evolutivo de cada criatura, combinado com sua graduação moral, poderá penetrar. O ideal da força angélica é que os seres humanos renascidos na carne possam compreender e trabalhar pela expansão de todo o amor e conhecimento divino. O trabalho e o ideal são forças ativas, que constituem as ferramentas essenciais para o desenvolvimento de cada criatura. A fé, aliada ao conhecimento, é uma poderosa força motriz para que se encontre o caminho da luz, objetivo de todos os seres, especialmente no momento atual. Esse é o desejo de toda a comunidade espiritual desde que o homem começou a pensar de forma espiritualizada. Página 75. Pensamento básico cristiceísta. O cristicismo ensina: 1. Os seres humanos são responsáveis pela sua evolução e crescimento interior. 2. As forças espirituais, devidamente trabalhadas, ajudam a expandir a força divina que existe em cada um de nós, sendo a responsável direta pela nossa vivência espiritual, pela nossa luz interior e pela qualidade energética que deverá compor o campo magnético de integração, responsável pela nossa localização no plano espiritual após deixarmos o corpo físico. 3. Deus perdoa, mas não exime o ser de responder por suas faltas. 4. Deus não pune ninguém, simplesmente corrige as frequências vibratórias de cada ser, de acordo com transgressões das leis divinas. A correção é aplicada de acordo com o grau das transgressões verificadas durante as encarnações vividas pelos seres. 5. Cada caso é examinado pela justiça divina e a correção aplicada terá como objetivo aperfeiçoar e integrar o ser no sistema crístico de expansão. Deus não quer nenhuma perda do potencial energético humano. Para tanto, a ordem espiritual cristiceísta tem por objetivo educar espiritualmente todo aquele interessado em trabalhar a sua espiritualidade, mantendo a moral vigilante, procurando compreender os ensinamentos espirituais contidos nos livros sagrados repassados pelos grandes mestres na formação espiritual do planeta. As atitudes humanas no curso da evolução foram moldando e plasmando as correntes vibratórias por meio da intercomunicação com essas correntes. Página 77. A ação dos ensinamentos espirituais. As lições espirituais ensinadas no curso dos séculos onde a espiritualidade foi proclamada geraram toda a corrente cósmica de expansão e conhecimento, no campo da comunicação existente, entre as forças produzidas pela mente humana e o registro dessas forças nos campos espirituais. É importante lembrar que a atitude espiritualista fez com que as consciências espirituais fossem ganhando corpo e se tornando mais consistentes. Essa consistência espiritual não conseguiu se impor com melhores resultados práticos porque não foi compreendida pelas pessoas que tinham como missão e objetivo expandi-las dentro de um programa que procurasse manter certos fundamentos básicos, para que a formação espiritual dos seres ganhasse maior amplitude, permitindo um maior entendimento do pensamento divino criador. O pensamento divino criador moldou os elementos responsáveis pela formação e expansão das correntes cósmicas de vibração superior. O ser humano tem a capacidade de absorver essa força e integralizá-la ao processo crístico de conhecimento. Isso ocorrendo, o processo crístico liberará energia criativa que possibilitará a todo ser humano dimensionar melhor a sua visão e encarar a sua realidade com mais consciência e objetividade. A inoperância dos seres humanos não permite que a criatura humana se posicione, porque o conformismo atua como condição maior de enfraquecimento energético e, com isso, a energia interior de cada um deixa de fluir com mais intensidade, impedindo que o indivíduo possibilite a si mesmo uma realização mais ampla e vigorosa. É importante despertar no ser humano a sua força interior, com toda a sua plenitude, desenvolvendo a intuição e a capacidade criativa. A meditação consciente, fé sincera e o amor divino despertam no ser humano sua força interior.
O trabalho do cristiceísta é uma ação de catequese e requer muita paciência, amor ao próximo e dedicação. Ajudar a força superior a se manifestar em cada ser é permitir a nós mesmos maior crescimento e adequação ao sistema crístico de expansão. Esse é o nosso objetivo. Importa para nossa ordem o despertamento dessa criatura, esteja onde estiver. As nossas propostas de meditação ecoarão e se farão ouvir muito longe de onde estamos, não importa o local em que ela esteja sendo proclamada. A nossa mensagem da ordem cristiceísta será de grande valor para o conhecimento de todos os seres que estiverem nos ouvindo. Nosso objetivo é crescermos e conquistarmos novos corações pelo trabalho e vivificação da doutrina. Muitas religiões já prepararam o nosso caminho. Os pensamentos e verdades aqui abordados já foram proclamados por grandes fundadores de diversas religiões. O amor e a submissão a Deus foram implantadas no coração de mais de 3/3 da humanidade, não importa os mecanismos e os argumentos utilizados. Atualmente, 2020, 96% da humanidade oriunda da educação espiritual monoteísta acredita em Deus. O que ninguém descobriu é como Deus pensa, ou seja, quais os fundamentos básicos que possibilitam ao ser humano vislumbrar esse pensamento criador. Nós temos uma proposta para a meditação. Acreditamos que a força divina contém 7 fundamentos básicos. Primeiro Pai. Segundo Filho. Terceiro Espírito Santo. Quarto Reencarnação, quando o Espírito nasce no planeta. Quinto Ressurreição do corpo espiritual, quando o Espírito acorda no plano espiritual após a morte. Sexto a comunicação dos Espíritos. Sétimo integração de grau, nível de desenvolvimento e evolução espiritual atingido através dos ensinamentos obtidos e vivenciados durante sucessivas encarnações no seu processo evolutivo. Esses fundamentos constituem a base de pensamento crístico da filosofia cósmica do poder divino integralizado de expansão que estamos postulando entregar aos nossos irmãos para exame, conhecimento, tomada de posição e consequente aplicação na sua vida espiritual. Esses são os preceitos básicos defendidos pela nossa ordem cristiceísta de Melquisedeque, detentora da filosofia cósmica do poder divino integralizado. Esse audiolivro continua na parte 5 disponível na nossa playlist. Conheça os conteúdos do nosso blog acessando www.filosofiacristiceísta.com.br. Nosso canal no YouTube, Ordem Cristiceísta. Se quiser adquirir esse livro físico, está disponível para a venda na Amazon. E se você gosta dos anjos, baixe o nosso aplicativo Angelus Fi no seu celular. Todos os links estão na descrição do vídeo no nosso canal no YouTube.